Olá pessoal, meu nome é Diego Thaleson e hoje nós daremos fim à disciplina de Química Farmacêutica. Hoje nós finalizaremos falando sobre a ação biológica e na ação dos fármacos observa-se três fases, então a gente tem que identificar e entender essas três fases para que a gente possa entender todo o processo dos fármacos, correto? Primeira fase, fase farmacêutica, né? Então, muita gente já deve ter ouvido falar que seria fase de exposição, ocorre desintegração da forma em que o fármaco é administrado. A fração da dose disponível para ação-absorção constitui medida da disponibilidade farmacêutica. Então, essa primeira fase, gente, é uma fase importantíssima, que seria essa fase farmacêutica, que na verdade seria a dose disponível para absorção do fármaco. É claro que nós sabemos que se nós temos uma patologia e nós queremos tratar essa patologia, nós iremos tratar a partir de um fármaco, correto? Um fármaco que foi desenvolvido, passou por todos os testes até ser liberado no mercado, correto? E esse fármaco, ele tem diversas maneiras de fazermos a absorção. Nós temos aí uma maneira muito comum, a via oral, nós temos também a via intravenosa, a via intramuscular, a via subcutânea, certo? E temos outros processos de fazer essa administração, né? São diversos, mas esses, por exemplo, são os principais, correto? Então, nessa primeira fase, a gente tem que frisar que, na verdade, é a dose disponível para absorção. E para fazer essa absorção, então eu preciso saber de que maneira eu vou fazer a administração desse fármaco. Como nós falamos anteriormente, nós temos diversas formas, dentre elas as mais comuns, a oral, a intravenoso, a intramuscular, né, e a própria subcutânea, certo? Então, dessa maneira, nós temos então como fazer essa disponibilização desse medicamento para o corpo. Então, essa primeira fase é uma fase importante, porque é a fase que vai indicar como você vai fazer a administração desse fármaco, como você vai absorver esse fármaco para tratar uma patologia específica. A segunda fase seria a fase farmacocinética. Para alguns, esse nome já é familiar, né? Esse final aí, cinética. Cinética vai estar relacionado a movimento, né? Para quem já estudou, basicamente vai saber que vai estar relacionado a movimento. Então, essa farmacocinética, ela vai tratar de pontos importantes. Primeiro, ela vai tratar então da absorção, que a gente já viu que é a primeira fase, que é escolher como esse medicamento vai ser administrado. E aí vai tratar dessa absorção, depois de você fazer a administração. Depois vai tratar da distribuição, que é importantíssimo, porque se o fármaco não for distribuído, então ele não vai ter um efeito desejado. E depois ele vai ter sua biotransformação, porque a partir do momento que ele entra no corpo, ele vai sofrer processos aí, as enzimas, as proteínas vão interagir e vão modificar esses fármacos, correto? E por último, a excreção, certo? A excreção é um processo também importantíssimo, porque é um processo pelo qual a gente vai eliminar o que foi produzido durante todo esse metabolismo, certo? Então, é claro que toda substância que a gente acaba fazendo a absorção, lá no final do processo você vai produzir uma substância que não mais serve para o corpo, que a gente chama isso de excreção, correto? Então, primeiro, vamos passar pelo processo de absorção. Então, a absorção ela é importantíssima. Como nós já citamos, nós temos aí diversas maneiras de fazer essa absorção, correto? Então, pela absorção, essa absorção ela vai ocorrer para conseguir chegar à nossa corrente sanguínea. Na verdade, por qualquer via que você queira fazer essa administração,
no final de tudo, né, se quer chegar aos vasos sanguíneos, correto? Por quê? Porque o nosso sangue tem diversas responsabilidades e uma delas é fazer então a absorção de substâncias para depois fazer outras funções, correto? Então, de qualquer maneira que você queira fazer administração, ele vai ter que ser absorvido, ele vai ter que cair na corrente sanguínea. Porque a partir da corrente sanguínea, né, nós temos aí uma estimativa de 97 mil quilômetros de vaso pelo corpo. Aí você diz assim, professor, mas é vaso demais, eu não vejo, não dá para perceber essa quantidade de vaso. É porque nós temos vasos de diversos calibres, né? Nós temos os vasos mais espessos, que, por exemplo, são considerados as artérias, certo? E nós temos aqueles vasos mais finos, né? Nós podemos falar das vênulas e podemos falar também das arteríolas, né? E vasos intermediários, correto? Então é por isso que a gente tem uma quantidade grande, né? 97 mil quilômetros de vaso pelo corpo. Por que a gente tem essa quantidade de vaso pelo corpo? Porque é pelos vasos é que acontece o processo de distribuição das substâncias no corpo, correto? Primeiro a gente vai fazer esse processo de absorção e depois cai nesse outro processo que é a distribuição, correto? Então nós temos essa quantidade grande de vasos porque os vasos é que vão irrigar todos os tecidos do meu corpo, todos, né, sem exceção. Eles precisam ser irrigados. É claro que tem uns vasos que não têm, tem alguns tecidos que não têm vasos sanguíneos, mas eles são irrigados pelo tecido mais próximo, que é o caso, por exemplo, da cartilagem. Ela não possui vaso sanguíneo, mas ela é irrigada pelo tecido mais próximo, pelo aquele processo que a gente chama de difusão do meio do mais concentrado o menos concentrado. Então, vai passando as substâncias dessa maneira, mas todos precisam ser nutridos, correto? Aí nós temos a segunda etapa, que é a distribuição, que compete também aos vasos sanguíneos. Então, o fármaco adentra o sangue, correto? E depois ele tem que também ser distribuído pelo sangue, justamente porque nós temos essa quantidade de vasos aí grande para fazer essa distribuição, correto? Eu costumo falar para meus alunos que os vasos sanguíneos é como se fossem as estradas. A gente sabe que grande parte do nosso do alimento que é consumido, né, de todos os produtos que é consumido aí por nós passam pelas rodovias. É claro que tem hidrovias, né? A gente tem também um processo que pode ser transportado pelos aviões, mas a maior parte do nosso consumo é pelas estradas, né? Pelas rodovias. E a gente sabe que, por exemplo, para uma mercadoria sair de um lugar e ir para o outro, ela precisa passar por essas estradas, né? Sendo carregada aí pelos caminhões, certo? Então, se, por exemplo, não tivesse estrada, né, ficaria quase impossível a gente fazer essa movimentação dessas mercadorias. Né? Por exemplo, mercadoria que vem lá da região sudeste para cá, para o nordeste, para o norte, né, ou para qualquer outro lugar do Brasil. Então, eu preciso ter essas estradas, e essas estradas eu costumo comparar como se fossem os vasos sanguíneos. Então, é a partir dos vasos sanguíneos que as substâncias são distribuídas ou também eliminadas pelo nosso corpo, correto? Então, os vasos sanguíneos são importantíssimos nesse processo de distribuição e por isso a gente tem essa grande quantidade de vasos no nosso corpo, correto? Depois, nós temos a biotransformação, certo? A biotransformação ela é importantíssima também, certo? Porque a gente sabe que a partir do momento que esses fármacos a gente administra ele e a gente faz a distribuição, nesse meio tempo, ele pode sofrer uma biotransformações. Biotransformações. Por quê? Porque os fármacos conseguem interagir com o nosso corpo. E o nosso corpo, né, é considerado um laboratório, né? Principalmente o nosso fígado, que é um dos órgãos mais importantes do corpo. Não existe aqui o órgão mais importante, mas nós temos, por exemplo, o fígado como um órgão que tem diversas funções. E ele é considerado aí um laboratório do corpo, porque lá ocorrem diversas interações. Então, nesse caso, essas substâncias conseguem interagir com o nosso corpo e eles
e essas substâncias conseguem ser modificadas, correto? Porque existe essa interação aí que é comum quando um fármaco entra no nosso organismo. Inclusive, tem alguns fármacos que eles, na verdade, só têm essa eficiência se ele passar por um processo de biotransformação dentro do nosso corpo, que aí no final do processo ele consegue então fazer a sua eficácia no combate à patologia, né? Porque senão ele não tem essa eficiência. Outros não, né? Outros conseguem então fazer essa eficiência na sua forma aí que foi administrada, correto? Então a biotransformação ela é importantíssima. Então nosso corpo aí a todo momento está interagindo com substâncias que a gente acaba ingerindo e isso pode nos trazer benefício, como é o caso de tratar patologias, né, utilizando os fármacos. A gente pode também até evitar patologias, né, e fazer o tratamento também fazendo a administração através dos alimentos, só que não tem uma eficiência grande como se fosse um fármaco, porque o fármaco ali ele já foi feito e trabalhado para isso, para ter uma resposta mais rápida, né? Ele não é pode ser que eles trabalhem também com prevenção, mas a grande maioria deles está ali no que diz respeito a fazer aquele tratamento imediato, né, das doenças. Então, é fundamental com que a gente tenha isso na cabeça, né, essa ideia de que tem que passar por essa biotransformação. E por último, gente, nós temos a excreção, certo? Então a excreção, ela é fundamental, porque após passar por todos esses processos que a gente falou, a absorção, a distribuição e a biotransformação, muitas das vezes essa biotransformação transforma esse fármaco em uma substância que é considerada tóxica para o corpo, correto? Isso é muito comum, né? Até, por exemplo, na nossa respiração e na nossa produção de energia, de ATP, nós sabemos que nós produzimos gás carbônico e ele precisa ser eliminado pelo processo de respiração. E não diferente, os fármacos, quando adentram o nosso corpo e passa por um processo de biotransformação, eles também conseguem ser, né, transformados e aí no final do processo são liberadas algumas substâncias que são consideradas tóxicas para o organismo, né? Inclusive nós temos aí uma substância muito comum, né, para a nossa espécie, que é a ureia, que é liberada na urina, né? Nós temos aí, na verdade, duas maneiras que são assim mais eficientes de excreção, que a gente elimina com maior quantidade, que seria as fezes e seria nossa urina, correto? Então nós fazemos a liberação dessas excreção nessas duas maneiras principais. Não que a gente não tenha outras maneiras, né? Nós temos, por exemplo, nós podemos eliminar através do suor, né? Nós podemos eliminar através, por exemplo, das glândulas sebáceas, certo? Então, assim, nós temos diversas maneiras para a gente eliminar as substâncias que são consideradas aí substâncias tóxicas para o nosso organismo, que a gente tem que eliminar porque senão irão fazer algum malefício para o nosso corpo, correto? Então a excreção ela tem que ser eliminada, beleza? Na terceira fase, nós temos a fase da farmacodinâmica, certo? O próprio nome já diz, né? Dinâmica, né? Dinâmica seria uma forma, então, de interação. Diz assim, ó, processo de interação do fármaco com o seu receptor. Desta interação resulta um estímulo que, após uma série de fenômenos químicos e bioquímicos, se traduz o efeito biológico. Então, gente, na verdade, essa terceira fase é uma fase super importante, porque, na verdade, ela vai culminar todo esse processo que a gente está se utilizando para poder tratar uma patologia. Então, o processo da fase farmacêutica é importante? É, porque seria, na verdade, essa fração da dose que a gente vai fazer a absorção. Então, seria essa maneira de administração e essa quantidade que a gente vai administrar. Na segunda fase é importante também,
porque na verdade é a fase que vai, na verdade, nos falar por onde, todos os lugares que esse fármaco vai passar. Mas, por último, essa fase farmacodinâmica, ela vai ter uma importância grande, porque, na verdade, é aí que, de fato, o fármaco vai ter o seu efeito desejado. Então, o fármaco ele tem que ter uma interação com o corpo e dessa interação ele vai, então, resultar num processo que pode ser eficiente ou não no tratamento da patologia. Se, na verdade, você estiver administrando o fármaco de forma correta e na sua dosagem e intervalo de tempo correto, com certeza ele vai ter uma eficiência boa nesse tratamento dessa patologia. Mas se você, na verdade, não está fazendo essa administração correta, na verdade, você não consultou o médico, né, não fez toda a anamnese e todo o processo de análise da doença, toda a investigação, e você querer se medicar, né, e aí de modo a não saber de fato o que você está fazendo, esse fármaco pode trazer um prejuízo, certo? Para o corpo, que pode levar você até a morte, certo? Então, assim, você fazendo a forma correta, dificilmente você vai ter problema, porque na verdade esse fármaco, antes de entrar no mercado, ele passou por diversos testes, certo? Justamente tentando identificar algum problema que ele venha a ter depois que seja liberado para o mercado, correto? Então, nesse caso, se ele passou por todos os processos, foi liberado, por exemplo, pela Anvisa, que administra isso aqui no nosso país, ele de fato é um medicamento que tem uma eficiência, né, desejada. É claro que alguns medicamentos, depois que ele passa a ser liberado no mercado, algumas coisas que não foram descobertas naquela fase de teste anterior passam a ser descobertas a partir dali, da fase que ele está sendo comercializado, correto? Isso é normal, mas são coisas que não têm um prejuízo tão grande e servem basicamente para os laboratórios, né, ajustar alguma coisa naquele fármaco para poder ter uma eficiência ainda maior no combate a essa patologia. Então, é de fato os fármacos que são liberados pelas agências reguladoras, eles são eficientes, mas você tem que procurar ajuda específica para poder, né, fazer esse uso, fazer essa posologia de forma correta, porque senão, como eu falei anteriormente, pode levar você até a morte, você fazendo o uso indiscriminado desse fármaco, correto? Então, essa interação é importantíssima. Nós temos que ficar alerta a essa fase, porque é a partir daí também que pode haver alguns efeitos aí, né? Que a gente pode falar dos efeitos adversos. E esses efeitos adversos podem causar problemas sérios, correto? Então, tem que ser analisado e acompanhado de forma gradativa esses fármacos. Você tem que fazer essa observação, correto? E é fundamental, porque é nessa fase que, se ele tiver uma eficiência em todas as outras fases anterior, inclusive nessa última, esse medicamento ele vai fazer com que você consiga, com certeza, tratar essa patologia e consiga eliminar ela, correto? E aí, gente, a gente passa para outro processo que é também fundamental, né? Diz assim: é o conjunto de reações bioquímicas que os fármacos sofrem no organismo, geralmente por processos enzimáticos. Então, é claro que as enzimas, todo mundo sabe que enzima também é uma proteína, certo? Então, de modo geral, toda enzima é proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Na verdade, existe até uma outra descoberta aí, né? Mas eu não vou entrar no caso que, na verdade, nem toda proteína, nem toda enzima é proteína, correto? Porque, na verdade, é, existem proteínas que são, por exemplo, enzimática, estrutural, de defesa, de transporte. Então, a gente tem, na verdade, proteínas relacionadas a um monte de funções no corpo. Por isso que elas não são, nem toda enzima será uma proteína, correto?
Mas as enzimas, de modo geral, a gente sabe que elas são catalisadoras, né? Do modo geral, a gente costuma dizer que catalisar significa acelerar as reações, né? A grosso modo. Mas se a gente for estudar bem a fundo, a gente vai ver que, na verdade, a catalisação seria uma rota alternativa onde a gente vai conseguir fazer esse processo com maior velocidade, correto? Mas, de modo geral, a gente trata como catalisar, acelerar essa reação. E acelerando essa reação, então a gente tem a maior eficiência. É o caso, por exemplo, da nossa alimentação, certo? Quando a gente faz a nossa digestão, nós temos as enzimas que fazem esse processo, que faz a catálise, que acelera o nosso processo de, de absorção dos alimentos, de digestão. Aí você me pergunta, professor, se não tivesse essas enzimas, nós conseguiríamos fazer esse processo de digestão? Sim, só que ele seria tão lento que ele não seria eficiente. Então é por isso que as enzimas entram nesse aspecto para a gente fazer então a aceleração e esse processo para que a gente possa ter uma maior eficiência na absorção dos alimentos. E não é só dos alimentos, né? Interação também, como a gente viu, dos fármacos, os que está relacionado ao metabolismo, à biotransformação, correto? Nós temos aqui, gente, local de biotransformação. Os fármacos são biotransformados principalmente por enzimas microsomais do fígado, né? Que é o órgão central do metabolismo dos fármacos no corpo. Entretanto, o metabolismo pode também ocorrer em outros locais, como pele, pulmões, rins, plasma, mucosa intestinal. Claro que nós sabemos que nós temos então essa biotransformação em diversas partes do corpo, porque como todo o nosso corpo é um laboratório, como eu falei para vocês, certo? Sendo um laboratório, então esses fármacos, essas substâncias que vão adentrar o nosso corpo, elas vão passar por uma transformação. Mas o principal órgão, como eu já tinha falado, frisado anteriormente, seria o fígado. O fígado é considerado um laboratório, ele tem diversas funções no corpo, inclusive até produzir células sanguíneas, coisa que a gente pensa que é só a função aí do sangue, da medula óssea vermelha, né? Mas não, o fígado também faz a destruição de hemácias, ele atua na digestão, liberando a bile, né? A bile, na verdade, não é uma enzima, ela emulsifica, ela separa, correto? Então, ela ajuda no processo de digestão. Então, o fígado, ele vai estar relacionado ao processo de degradação das substâncias tóxicas. A gente pode citar, por exemplo, o álcool. Quem faz o uso excessivo de álcool, né, vocês sabem que o fígado acaba sendo prejudicado, porque ele passa a trabalhar de maneira, de maneira que ele fica sobrecarregado. E ele sobrecarregando, então, ele não passa a fazer o seu metabolismo correto, certo? Então, as pessoas geralmente têm problema no fígado. E justamente porque ele é o principal órgão por fazer esse metabolismo do álcool e degradar e tentar eliminar esse álcool aí, certo? Mas quando você passa a fazer esse uso excessivo, com o tempo esse fígado ele vai ficando cada vez mais lento no processo e ele vai sendo degradado e aí você vai ter problemas aí futuros que pode até levar à morte, né? Você fica também dependendo de um transplante de fígado. E o fígado é importantíssimo para o nosso corpo, correto? Como eu falei, um dos principais órgãos, né? Inclusive é um dos órgãos que consegue se regenerar, né? Você só tem um, mas você pode doar a metade dele que ele consegue se regenerar. Então essa biotransformação, o principal órgão é o fígado. A gente tem também a pele consegue fazer isso, certo? Inclusive a gente tem medicamentos de uso tópico, né, que a gente coloca na pele. Nós temos aí também os pulmões, que são órgãos também essenciais, inclusive para o processo de respiração, né, e essa doença que nos acomete agora, essa pandemia, né, Covid-19, justamente tem afinidade pelas células dos pulmões. Nós temos os rins, que também são considerados filtros do nosso corpo, então o fígado e os rins trabalhando junto conseguem eliminar
bastante substâncias que serão prejudiciais ao nosso corpo. Então, são os principais órgãos fundamentais, certo? O plasma, que seria a parte líquida do nosso sangue, e também a nossa mucosa intestinal, né? Então, o intestinal, a gente sabe que o intestino vai estar relacionado a absorver, então ele é um órgão também importantíssimo nesse processo de biotransformação, porque lá, basicamente, vai acontecer a absorção dos nutrientes e também de alguns fármacos. Que a gente, dependendo do fármaco, ele pode ser absorvido em regiões distintas do nosso corpo, correto? Então, pessoal, nós vamos encerrar essa aula e eu vou estar, posteriormente a essa aula, passando o exercício para vocês fazerem, para a gente conseguir, então, encerrar a nossa disciplina. Tudo bem?